aí galera, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade nos procedimentos de primeiros socorros. Então hoje eu vou estar falando sobre hemorragia. Então a hemorragia, ela pode ser hemorragia interna ou hemorragia externa. É importante saber o que é hemorragia para a gente conseguir entender todo esse processo. A hemorragia nada mais é do que um sangramento, ou seja, o rompimento de um vaso, uma artéria, uma veia, que vai gerar um sangramento. Então esse sangramento ele pode ocorrer de forma interna ou de forma externa. Então vamos pensar, por que ocorre uma hemorragia? O que pode levar a esse rompimento, de um vaso? Qualquer tipo de trauma. Então batida, perfuração, algo do tipo, ele vai gerar essa hemorragia caso ocorra o rompimento dos vasos aí, vaso, veia, artéria, então ele vai gerar esse rompimento. Se esse trauma gerou uma perfuração na pele, um corte na pele, automaticamente entende-se que essa hemorragia será externa, então o sangue ele vai sair, então ele vai para fora da pele. Caso seja um trauma que não há perfuração, não há corte na pele, essa hemorragia ela vai ser interna, então o sangue ele vai se espalhar por dentro do organismo, só que nós não conseguiremos ver, então não haverá essa percepção de sangramento. Então é sempre bom se atentar quando ocorre algum trauma. Vamos pensar aqui numa situação, uma pessoa está lá fazendo seu serviço em casa, caiu da escada, bateu a região aqui do abdômen, região da costela, só que você não viu, não teve corte, não teve rompimento de pele, não teve nada disso. E a pancada foi muito forte. Então, entende-se que, primeiro momento é chamar o serviço de emergência. Se a pessoa estiver consciente e você não viu o acidente, é importante que você acalme a pessoa e tente saber mais ou menos o que houve. Se ela conseguir falar com você, você vai tentando puxar aí o histórico do acidente para quando o serviço de emergência chegar, você consiga direcionar. Ó, ela caiu da escada, altura tal e bateu essa região. De repente, nesse tempo que a pessoa que você está esperando o atendimento de urgência, a pessoa pode até desmaiar e você não saber o que está acontecendo e muito menos saber o que passar para a pessoa que vem atender. Então, normalmente, quando ocorre uma hemorragia interna, o corpo ele começa a dar alguns sinais. Que sinais são esses? A pessoa começa a ficar pálida, então ela começa a perder a coloração da pele, começa a ficar muito pálida, começa a sentir muita sede, começa a sentir tontura, então ela começa a dar alguns sinais que algo não está bem. Pode ser que essa hemorragia ocorra em grande intensidade ou pequena intensidade, mas como se trata de uma hemorragia interna, a gente não consegue mensurar. Então a ideia é serviço de urgência, manter a vítima, a pessoa que sofreu o acidente, calma, para que ela não aumente essa frequência cardíaca. Então quanto mais nervoso a pessoa estiver, ansioso, maior a sua frequência cardíaca, maior fluxo de sangue. Então, se ela teve um rompimento de uma artéria mais grossa, onde o fluxo de sangue é maior, a tendência é perder mais sangue e, de forma interna, se torna mais perigoso. Vamos pensar numa hemorragia externa. Houve uma perfuração na pele, um corte, algo do tipo. Primeiro procedimento, como todos os procedimentos de primeiros socorros, você se proteja. Se você tiver a condição de colocar uma luva para você tentar ali manusear o local onde está havendo o sangramento, maravilha. Você primeiramente precisa se proteger, porque se houver um contato aí sanguíneo, de repente uma infecção, alguma coisa que você não sabe que a pessoa tem ou que você possa, de repente, até você mesmo passar para a pessoa, isso é um risco. Então tente se proteger primeiramente. Qualquer procedimento de primeiros socorros, primeiro você se protege e depois você tenta fazer o socorro, senão vocês terão duas vítimas. Eu já falei isso no vídeo do desmaio. Então a ideia é, primeiramente, se você não viu o trauma, tentar
observar e perguntar para a pessoa se ela estiver consciente sobre o que aconteceu. Vamos pensar, estou com uma blusa, houve um trauma e houve um corte aqui que eu preciso saber onde está o sangramento. Eu sei que a minha roupa está suja de sangue, mas eu não vi onde está o sangramento. Eu já me protegi, então eu tenho que identificar a origem do sangramento, aonde está o corte, né? Onde está o rompimento de pele, para que eu possa fazer primeiramente o estancar. Então, como que eu estanco ou eu tento achar esse local de vazamento de sangue? Então, primeiramente, por exemplo, eu corto essa blusa, tento limpar ali a região com um pano limpo, né? Um pano higienizado ou um papel higiênico, algo que não vá prejudicar ou contaminar a pessoa que esteja sendo socorrida. Tentei ali identificar onde está o sangramento, a origem do sangramento. O que eu faço? Eu vou manter uma pressão ali no local, vou pressionar esse local para que o sangue diminua, esse fluxo, diminua essa saída, e automaticamente, junto com esse procedimento de pressionar o local, eu preciso acionar também um serviço de emergência. Então são dois trabalhos ao mesmo tempo. Se você tiver alguém próximo, liga pro bombeiro. Pum, pressionou, segurou e deixa a vítima, no caso, tenta ali numa posição confortável, segura, dependendo do que for. Se for um acidente de trabalho, tenta manter no local seguro e você vai tentando observar esse fluxo sanguíneo aí, se ele aumentou ou diminuiu, ou se ele continua da mesma forma. Então mantenha pressionado. O pano encharcou, o produto que você está usando ali, o material que você está usando para estancar já está ensopado. Tenta pegar outro pano e vai tentando pressionar. Vamos pensar num trauma, né? Numa hemorragia que ocorra nos membros, por exemplo, nos braços. Então a ideia seria você colocar a pessoa sentada e, se você conseguir, você fazer uma elevação do membro. Por quê? Quando você mantém a pressão na região onde está o sangramento e eleva o membro, quando ocorre o fluxo sanguíneo, né, o bombeamento do sangue pelo coração, quando eu elevo o membro acima do nível do coração, esse sangue ele vai chegar aqui com menos pressão. Se eu abaixar o braço, a pressão sanguínea ela vai ser alta. Se eu elevar esse membro que está com sangramento acima do nível do coração, da linha do coração, esse fluxo diminui e automaticamente o sangramento ele vai dar uma melhorada. Isso é um procedimento que você vai fazer até chegar, por exemplo, aí o serviço de emergência que você chamou. Então você vai passar para eles todo o procedimento que você fez. Houve um trauma assim, caiu assim, houve uma perfuração assim, o que eu fiz foi isso. Então você vai direcionar para quando eles chegarem, eles terem uma noção do que está acontecendo. E aí, como eles já são especialistas em esse tipo de acidente, eles vão direcionar eles vão fazer o procedimento correto e vai favorecer nesse resgate aí, nessa resposta dos primeiros socorros aí, a pessoa vai poder, de certa forma, estar melhor, né, com o passar dos dias devido a esse procedimento. Isso pensando que um corte razoável aí, né, com um sangramento, enfim. Então, basicamente, houve o sangramento, você vai se proteger primeiramente para ter o contato, né, com o sangue. Você vai tentar identificar, você precisa identificar aonde é a origem do sangramento e pressionar a região para que o sangue diminua. Se for necessário, você eleva esse membro acima da linha do coração para que ele diminua esse fluxo. Foi na perna, como que eu faço? Eu vou deitar essa pessoa e vou tentar elevar o membro para que o sangue chegue com menos pressão lá onde está o corte, para que diminua essa perda de sangue. Então, quanto menos sangue ele perder, melhor será o atendimento e mais chance dessa pessoa
sair ilesa aí dessa lesão, desse trauma. O que eu não faço, o que não pode ser feito quando a pessoa sofre uma hemorragia? Muitas vezes, dá água, não dê nada para a pessoa beber durante essa hemorragia, não dê nada para a pessoa beber. Mantenha calma, tenta fazer com que a frequência cardíaca dessa pessoa se mantenha ali baixa, para que o fluxo seja menor, pensando aí numa situação de emergência. E você tenta evitar esse, toma isso aqui, toma aquilo. Não dê nada para a pessoa beber e tente sempre identificar o que levou àquele sangramento. Então, a ideia de hemorragia é bem complexa, porque são vários itens e cada pessoa tem um jeito, né? Uns sangram mais, outros sangram menos, de acordo com o trauma, né? Então, a ideia básica de um trauma que gere uma hemorragia é você tentar estancar esse fluxo de sangue. Então você pressiona o local e faz com que o sangue diminua essa pressão. Uma das maneiras de diminuir essa pressão é mantendo a pessoa mais calma e também elevando o local ali onde está o fluxo de sangue ou a hemorragia acima da linha do coração, para que o fluxo, né, do bombeamento de sangue seja menor. Então, fica aqui para vocês o procedimento de hemorragia interna e hemorragia externa. Lembrando que são procedimentos de primeiros socorros, não são procedimentos médicos, então são procedimentos que qualquer pessoa pode estar realizando. E pensando aí em ser os primeiros socorros, talvez são os procedimentos que podem salvar vidas e pode deixar com que a pessoa não tenha sequelas maiores. Então fica aí para vocês essa sugestão e essa informação sobre primeiros socorros pensando em hemorragia. Se você gostou do vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para que você se inscreva. E se você acha que essa informação é útil, compartilhe com seus familiares, compartilhe com quem você achar que você deve compartilhar, para que possa chegar a mais pessoas essa informação. Desde já, muito obrigado e até os próximos vídeos falando de primeiros socorros. Grande abraço, valeu!